A castração de Urano. Urano gerou os titãs com a Mãe Terra depois de haver atirado seus filhos rebeldes, os Ciclopes, ao Tártaro, um lugar sombrio no mundo subterrâneo, que fica tão distante da Terra quanto a Terra do céu. Uma bigorna levaria 9 dias caindo até atingir o seu fundo. Por vingança, a Mãe Terra persuadiu os titãs a atacar o pai, e foi o que fizeram, liderados por Cronos, Saturno, o caçula dentre os 7, que ela armou com uma foice de pedra. Eles surpreenderam Urano durante o sono, e foi com a foice de pedra que o implacável Cronos o castrou, apanhando seus testículos com a mão esquerda, que tem sido desde então a mão de mau agouro, e os atirando depois, junto com a foice, ao mar, perto do Cabo Drépano. Gotas de sangue, porém, escorreram do ferimento e caíram sobre a Mãe Terra, de maneira que ela deu à luz as 3 Eríneas, fúrias que punem crimes de parricídio e perjúrio, de nome Alecto, Tisífone e Megera. As ninfas dos freixos, chamadas Melíades, também surgiram do sangue de Urano. Os titãs, então, libertaram os Ciclopes do Tártaro e outorgaram a soberania da Terra a Cronos. Entretanto, pouco tempo depois de assumir o comando supremo, Cronos confinou de novo os Ciclopes no Tártaro junto com os Hecatônquiros, e tomando sua irmã Reia, Cibele entre os romanos como esposa, governou a Élida. Hesíodo, que registra esse mito, era um cadmiano. Os cadmianos tinham vindo da Ásia Menor, provavelmente por ocasião do colapso do Império Hitita, trazendo consigo a história da castração de Urano. É sabido, contudo, que o mito não é de composição hitita, visto que uma antiga versão urrita, orita, foi descoberta. A versão de Hesíodo talvez reflita uma aliança entre os vários colonos pré-helênicos na Grécia Meridional e Central, cujas tribos dominantes favoreciam o culto titânico contra os primeiros invasores helênicos do norte. Tiveram sucesso na guerra, mas em seguida eles impuseram sua suzerania aos nativos setentrionais que haviam libertado. A castração de Urano não é necessariamente metafórica, caso alguns dos guerreiros vitoriosos tenham tido sua origem na África Oriental, onde, até hoje, guerreiros galas levam nas batalhas uma miniatura de foice para castrar seus inimigos. Há estreitas afinidades entre os ritos religiosos da África Oriental e os da Grécia primitiva. Os gregos tardios leem Cronos como Cronos, pai tempo, com sua inexorável foice. Mas ele figura na companhia de um corvo, assim como Apolo, Asclépio, Esculápio, Saturno, seu correspondente romano, e Bran, um primitivo deus britânico. E Cronos provavelmente significa corvo, como cornix em latim e corone em grego. O corvo era um pássaro oracular, que supostamente alojava-se na alma de um rei sagrado após seu sacrifício. Aqui, as 3 Eríneas, ou Fúrias, que surgiram a partir das gotas do sangue de Urano, são a própria deusa tripla. Significa dizer que, durante o sacrifício do rei em prol da frutificação dos trigais e pomares, as sacerdotisas da deusa estariam usando ameaçadoras máscaras gorgônias para afugentar os visitantes profanos. Os testículos dele parecem ter sido atirados ao mar a fim de estimular a reprodução dos peixes. As vingativas Eríneas são vistas pelo mitógrafo como se advertissem Zeus, Júpiter entre os romanos, no sentido de não emascular Cronos com a mesma foice. No entanto, sua função original era a de punir apenas as injustiças praticadas contra a mãe, não contra o pai, ou suplicar a proteção da deusa do lar. As ninfas dos freixos são as 3 fúrias numa disposição mais graciosa. O rei sagrado era dedicado ao freixo, originalmente utilizado nas cerimônias para fazer chover. Na Escandinávia, ele se tornou a árvore da magia universal. As 3 Nornas, ou Moiras, nome grego das parcas romanas, distribuíam justiça debaixo de um freixo que Odin, ao reivindicar a paternidade da humanidade, transformara em seu cavalo mágico. As mulheres devem ter sido as primeiras fazedoras de chuva na Grécia e na Líbia. As foices neolíticas de osso, denteadas com pederneira ou obsidiana, parecem ter continuado em uso ritual por muito tempo, após haverem sido suplantadas como instrumentos agrícolas por foices de bronze e de ferro. Os hititas fazem Kumarbi, Cronos, arrancar com uma mordida os testículos do deus céu Anu, Urano, engolir um pouco do sêmen e cuspir o resto sobre o monte Kansura, onde o sêmen se transforma numa deusa. O deus do amor, assim concebido por ele, é cortado de seu flanco por Ea, irmão de Anu.
Esses dois nascimentos foram misturados pelos gregos, num conto sobre como Afrodite, Vênus, entre os romanos, surgiu de um mar impregnado pelos testículos cortados de Urano. Kumarbi, posteriormente, dá à luz uma outra criança retirada de sua coxa. Assim como Dionísio, Baco entre os romanos, renasce de Zeus, que conduz uma charrete tempestuosa puxada por um touro e chega até Anu para pedir-lhe ajuda. A faca que separou a terra do céu aparece na mesma história como a arma com a qual o filho de Kumarbi, o gigante nascido da terra Ulicumi, é destruído.